Na véspera da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes, que era o mais responsável dos apóstolos, estava entregando nosso Senhor em troca de 30 moedas de prata. Mal sabia ele que todo esse evento faria ele ser lembrado pelo resto da eternidade como um baita de um filho da traidor. Mas assim como você já deve ter pensado, eu também achava muito estranho que um cara que passou 3 anos com Jesus, vendo ele fazer todos os milagres, pudesse do nada trair ele em troca de 30 moedas de prata. Assim, da noite pro dia. Esquisito, né? É. Na catequese eu aprendi que ele fez isso porque ele estava dominado pelo capeta. Tá, faz sentido. Mas quais foram os argumentos que o demônio usou para poder convencer Judas de que entregar Jesus era uma boa ideia? Quais seriam os motivos secretos, as motivações por trás que fizeram a cabeça de Judas tomar tal decisão? Eu sei que eu já falei sobre isso no vídeo que tá aqui no card, ou aqui, eu não sei de que lado que tá, mas hoje a gente vai ver todas as circunstâncias que estavam acontecendo no tempo de Jesus, o que Judas pensava com relação a isso e como ele lidava com toda essa situação. Mas antes, deixa eu te falar um negócio. Esse vídeo deu um trabalho imenso pra fazer. E você não paga nem uma moedinha de prata pra assistir, fiote. Então ajuda nós com o seu like aí, pra ajudar o trampo, pra fortalecer pra nós. Ajuda aí com sua inscrição, porque a gente já chegou em 95 mil e estamos passando pra 100 mil inscritos. É a reta final, mano. É a hora de você compartilhar fenomenalmente esse vídeo pra gente poder chegar nessa marca. E eu conto com você. Ah, e eu já tava esquecendo uma coisa. Deixa eu te perguntar um negócio. O que você acha dessa camiseta? Fala pra mim. É massa demais, né não? Cara, a Vest King que faz essa e outras camisetas fenomenais tá com parceria com os caroneiros, porque ela quer dar desconto pra você, caroneiro. Então você pode ir lá no link que tá aqui na descrição e usar o cupom CARONEIROS15 pra você ganhar 15% de desconto nas camisetas fenomenais. Gente, é sério, são vários modelos. Olha aí passando na tela que coisa maravilhosa. Então aproveita, vai lá, compra a sua, vai lá, você vai gostar. Primeiro link na descrição. Bom, eu tava lá de boa, escrevendo esse roteiro e pesquisando qual que era a origem, né? O motivo que levou o motivo, que levou o motivo. E aí eu percebi que eu tava parecendo o Jonas em Dark, viajando no tempo pra tentar encontrar a origem de tudo isso. E nessa bagunçaiada toda pra poder identificar onde tinha começado esse ódio de Judas, eu acabei voltando demais no tempo, mas muito mesmo. E eu descobri que tudo começou com Abraão. E eu não tô zoando. Então pegue seu pão de queijo e vem comigo, porque hoje o episódio está uma delicinha. Todo mundo sabe daquela história de que Deus prometeu para Abraão uma terra prometida, uma descendência numerosa, e ele tinha que ir para lá. Todo mundo manja dessa história, né? Então Abraão partiu em direção aonde ninguém sabia, para tal procura da terra de Canaã, onde jorrava leite e mel. Muito tempo se passou, o povo de Deus caminhou um bocado, e aí, enfim, o povo chegou na tal Canaã, e para essa terra eles chamaram de Terra de Israel. Israel era a terra prometida de Deus para os judeus, e lá eles iam ficar todas as gerações. Afinal de contas, aquela era a terra deles. E a partir daquele momento, os judeus também deixavam de ser nômades e criavam uma nação, todo mundo junto, debaixo do mesmo Deus. Coisa chique, coisa fina. Tudo andava às mil maravilhas, até que então o povo de Israel resolveu tretar. Eita boa! Porque é isso que o ser humano faz. Inclusive a gente até criou redes sociais pra fazer isso melhor. A gente gosta de treta. E o resultado disso foi que eles dividiram a terra prometida no meio. A parte do norte se tornou reino de Israel e a parte de baixo se tornou reino de Judá. Mano, e é agora que a vaca vai pro brejo, então presta muita atenção pra você não se perder nessa bagunça que vai acontecer de agora pra frente. No ano de 722, os assírios, sob o comando do rei Sargão II, dominou o reino de Israel. E ali, os judeus começavam a perder a sua terra prometida. Mas não se acanhe, não desespere o seu coração. O Messias virá para libertar o povo judeu. 200 anos depois, o reino da Babilônia, vendo toda aquela região, pensou, vou tomar tudo para mim. E aí eles pegaram não só o reino da Síria, mas também o reino de Judá. E aí a terra prometida inteira tinha se tornado Babilônia. Este período é chamado de cativeiro da Babilônia. E é por isso que os evangélicos falam que tudo que é ruim é Babilônia. É Babilônia para cá, isso
é o reino da Babilônia, sei que lá Babilônia, por causa desse período. Mas relaxa, porque o Messias vai vir e vai libertar o povo judeu. O povo se ferrou demais nesses 400 anos, até que enfim aparecem os persas, que olham todo o reino da Babilônia e resolvem tomar tudo para eles. De um lado até foi bom, porque os judeus deixaram de ser escravos dos babilônicos. Porém, o território não era mais dos judeus, era agora dos persas, e eles eram subordinados ao seu rei Ciro II. Tem motivo para desesperar? Não tem, porque o Messias virá para libertar o povo judeu. E aí passaram-se 200 anos e olha só quem surge na história, um tal de Alexandre o Grande. Cara, gente boa, gente fina, humilde. Alexandre o Grande olha para todo aquele território persa e pensa, eu quero isso pra mim. E é exatamente isso que ele faz. Ele parte pra cima dos persas, domina tudo, e aí a terra prometida, que tinha sido a Síria, depois tinha sido babilônica, depois tinha sido persa, agora fazia parte do reino macedônico. Mas relaxa, porque o Messias vai vir e vai libertar o povo judeu. Mal sabia que Alexandre o Grande ia curtir aquele território por pouco tempo, porque 9 anos depois ele morre. E morreu. E aí os generais, que era tudo brother dele, resolvem repartir o reino entre eles. Um deles era Seleuco I, que logo pegou uma parte imensa do território e fez o próprio império. E a terra prometida, que já tinha sido a Síria, babilônica, persa, macedônica, agora era Seleucida. E você deve ter reparado que já se passaram mais de 500 anos e a terra prometida já passou na mão de 5 impérios. A terra prometida estava mais rodada do que aquele seu amigo que não acredita em castidade. Imagina o tanto que os judeus estavam felizes com isso. Não se acanhe, porque o Messias virá e libertará o povo judeu. E no meio desse pampeiro todo, vários reis seleucidas passaram e nós chegamos no ano de 160 a.C., onde aparece um rei chamado Antíoco IV, que tem uma brilhante ideia. Vamos proibir o judaísmo! Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E aí o povo judeu, que já tava com raiva de tudo que tava acontecendo, aí eles ficaram possesso mesmo, mano. O povo hebreu, completamente puto, inicia assim a revolta dos macabeus. E foi sangue, quebra-pau, tiro, porrada, bomba, só que sem tiro e sem bomba, porque não tinha isso na época. E até que deu certo. Os macabeus conseguiram expulsar os seleucidas e criaram ali um território puramente judeu. E é aí que o Simão Macabeu funda o Reino Asmoneu, um território independente e judaico. O povo eleito de fato tinha pegado de novo a terra prometida. Deus cumpriu a sua promessa. Enfim, eles estão de novo com a terra prometida nas suas mãos, mas não por muito tempo. Pô, cara, de novo, cara! Tinha uma galera ali no Mar Mediterrâneo que tava curtindo dominar uma terrinha, dominar outra. Gente simples, uma tal de República de Roma. E aí no ano 40 a.C., a República de Roma toma o reino asmoneu para si, transforma eles em reino cliente da República de Roma e coloca como rei Herodes. Reino cliente, ele é um reino independente, mas que a política, a economia e as forças armadas dependem de outro reino. Não, nada a ver, irmão. Ou seja, é independente bosta nenhuma. Nessa altura, a Terra Prometida já se chamava Judéia, a República de Roma já tinha virado Império Romano, e é nesse período que Nossa Senhora dá à luz ao menino Jesus. É inclusive esse Herodes que manda os reis magos e que depois manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, obrigando Jesus a se refugiar no Egito. Que treta, hein? Mas poucos anos depois, Herodes morre, e aí o anjo vai visitar José e fala para ele levar Maria e Jesus de volta para a Terra Prometida. Só que com a morte de Herodes, o imperador romano colocou o filho dele lá para reinar. O filho dele se chamava Herodes Arquelau e ele foi um péssimo administrador. Mas ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele teve que ser tirado do governo pelo imperador, foi mandado para um exílio e aí o imperador tira o status de reino cliente da Judéia e transforma eles em província de Roma. E para governar essa província eles colocam o irmão de Herodes Arquelau, Herodes Antipas. É esse Herodes que manda decapitar João Batista e que depois vai interrogar Jesus na sua paixão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Beleza, deu para acompanhar até aqui, né? É agora que a giripoca vai piar. Bom, você deve ter percebido que já passaram 700 anos e o povo judeu só se ferrou até aqui. Ano vem, ano vai e o povo judeu continua na mão de outros reinos, outros soberanos ou então feito de escravos. Como se não bastasse tudo isso, agora eles tinham acabado de ser rebaixados de reino cliente para a província de Roma. Ih, rapaz. Os judeus estavam
muito irados. Agora imagina só como é que eles ficaram quando eles descobriram que por ser rebaixados para a província, eles iam pagar mais impostos e que o imperador já estava fazendo um censo para descobrir quais eram as taxas novas que eles iam pagar. Aí foi a gota d'água. Os judeus ficaram sangue nos olhos e partiram pra porrada de novo. Eles iniciaram uma revolta armada comandada por um tal de Judas de Gamala, que não é um Judas apóstolo, não confunde os dois. Mas logo essa revolta foi suprimida pelo Império Romano e o Judas Gamala foi preso e executado. E tudo parecia voltar ao normal. Parece que as coisas agora estavam em paz no Império Romano. Só que não. Eu não estou suportando mais. Essa revolta deu origem a um partido político que defendia a revolta armada para libertar o povo judeu do Império Romano. Esse grupo ficou conhecido como Zelotas. Zelote em grego significa admirador zeloso, ou então zeloso pelo nome de Deus. Mas, ao contrário do nome, esse povo era profundamente hostil e violento. É provável que o apóstolo Simão Zelota tenha esse apelido porque ele participou dos Zelotes antes de ser um apóstolo. Também é provável que Paulo tenha sido um zelota com base num trecho de Atos dos Apóstolos. Mas havia um zelota que vivia muito próximo de Jesus. Ele inclusive era responsável pelas finanças dos apóstolos. O nome dele era Judas Iscariotes. Judas, assim como todo zelota, ele tinha um ódio profundo pelo Império Romano e um desejo imenso de tomar a Terra Prometida de novo para os judeus. E Judas, como um bom judeu, também já tinha passado a vida inteira ouvindo falar do Messias que viria para salvar o seu povo, para libertar o povo hebraico. E é aí que a gente tem um grande problema, porque essas duas esperanças juntas no coração de Judas vão gerar situações catastróficas. Porque Judas acreditava no Messias, só que ele acreditava segundo a sua régua, segundo as suas concepções políticas. Na cabeça dele, Jesus deveria ser um revolucionário, deveria ser um zelote. Ou melhor, deveria ser mais que um zelote, mas o exemplo de zelota. Porque se ele foi enviado por Deus para libertar o povo hebreu, ele deveria ser de fato o grande revolucionário. Percebe que Judas tinha na cabeça uma visão política de Jesus. E é aqui que começa o problema, porque Jesus não atende essas expectativas. Pelo contrário, ele manda dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele pregava o amor e pregava que você perdoasse os seus inimigos. Ao contrário de uma libertação política, Jesus pregava uma libertação dos pecados. Judas não tinha como ficar mais decepcionado, porque na cabeça dele, Jesus tinha abandonado sua missão. Ou, de certa forma, ele era muito mais bunda mole do que Judas pensava que ele deveria ser. Na cabeça de Judas, Jesus era um isentão que tinha abandonado a sua missão salvífica. E esse ódio, alimentado por uma última esperança de ver o Messias se levantar contra o Império Romano, faz com que ele venda Jesus por 30 moedas de prata. A esperança de Judas era que diante dos soldados, Jesus mostrasse a sua glória, se levantasse, derrubasse todo mundo e iniciasse de fato a revolta que ele tanto queria. Mas mal sabia Judas que, de novo, as suas expectativas não seriam atendidas. E pelo contrário, ele tinha acabado de mandar o Senhor para a sua verdadeira missão, que não é a de libertar o povo hebreu das garras opressoras do governo romano, mas sim de libertar os homens de ontem, hoje e sempre das garras opressoras do pecado. Judas não conseguiu entender que a missão de Jesus era muito maior do que uma missão política. A missão de Jesus, ela ia muito além de simplesmente libertar o povo hebreu de todas as garras do Império Romano. Mas no coração de Judas, a política tinha tomado o coração do Senhor, porque tudo para ele se resumia naquela situação que ele vivia naquele momento. A vida de Judas se resumia na sua ideologia. E vale pontuar uma coisa, a causa de Judas não era uma causa banal. Muito pelo contrário, o povo judeu já estava naquela situação há muitos séculos. Acontece que Judas deixou que essa ideologia, essa causa, ocupasse o lugar de Deus no coração dele e fez ele fechar os olhos para aquela missão maior que Jesus tinha para toda a humanidade. E aqui eu deixo uma pergunta: será que muitos de nós não estamos fazendo exatamente a mesma coisa de Judas? Colocando essa luta contra o comunismo no lugar de Deus do nosso coração? Porque vale lembrar que tudo isso é perecível, tudo isso passa, mas a libertação do pecado é maior do que qualquer situação política. Isso não faz com que a luta contra o comunismo deixe de ser uma coisa relevante, mas faz a gente abrir os olhos de que existem coisas ainda muito maiores do que essa luta e que a gente não pode mandar a igreja se adequar a essas questões. Muito pelo contrário, a igreja tem uma missão muito maior, afinal de contas, ele é o corpo místico do mesmo Cristo aqui na Terra. E por mais que a crucificação de Jesus não tenha sido somente um impacto espiritual, mas o impacto espiritual na história da humanidade, é estranho pensar que a motivação de tudo isso tenha sido política. É bom também explicar uma coisa aqui. As motivações que fizeram Judas entregar Jesus foram essas do vídeo.
Mas as motivações que fizeram os judeus crucificarem Jesus são outras. E isso talvez seja o tema para um outro vídeo. Mas esse vídeo só vai acontecer se eu souber que você gostou desse vídeo. E eu só vou saber que você gostou desse vídeo se você clicar no joinha. Então clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha para você deixar de ser só um espectador e vir para esse lado de cá e ajudar a gente a evangelizar. Quando você compartilha, você evangeliza junto com a gente e eu conto com você para que a gente possa dominar a internet para Cristo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de passar na nossa livraria que tem muita novidade lá e a gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Um beijo no coração e tchau!